A delegação do São Paulo, que vai enfrentar o Botafogo hoje pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, na delegação tem um integrante que chama a atenção e eu vou trazer alguns bastidores. Sim, a presença de Muricy Ramalho, que foi técnico, multicampeão pelo São Paulo e é coordenador técnico hoje do clube. Normalmente não viaja e eu vou explicar isso para vocês. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, não esquece também de compartilhar os vídeos com a galera, os especiais que estão rolando aí. Tem uma entrevista bem legal que a gente fez com o Sabino, zagueiro do São Paulo, que tá bombando aí. Compartilha os vídeos com a galera. Você que não conhece, meu canal tá aqui já há mais de 2 anos aqui que a gente tá trazendo informações diárias para vocês. E a gente também todos os dias traz ofertas como a da Centauro com o cupom Hernan10. Sim, Hernan10 na tela. 10% de desconto na compra dos seus produtos. Vai lá, aproveita e, claro, Centauro, nossa parceira aqui do canal todos os dias, beleza? Bom, o São Paulo vai jogar hoje quartas de final da Libertadores, né? Um jogo importante, um jogo que começa a decisão, é um adversário que tá ali liderando o Campeonato Brasileiro, tá jogando bonito, o Botafogo tá, assim, é favorito, sem dúvida nenhuma, mas o São Paulo, claro, nas Copas é bem cascudo, na Libertadores tem uma história muito grande de tricampeonato mundial, ou seja, o São Paulo é diferente, a torcida trata a Libertadores diferente. E até por isso, né, para resgatar um pouco da história do São Paulo, dessa história vencedora, hoje o São Paulo tem na concentração e vai acompanhar o jogo, claro, em loco, tá acompanhando a delegação, o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, né, ele trabalha ali todos os dias no CT, vai ao CT todos os dias, tá ali, por exemplo, citando aqui o Sabino, né, ele fala na entrevista que foi o Muricy Ramalho o grande responsável por essa virada de chave do Sabino, bancar a contratação do Sabino, bancar ele no time, né? Então, assim, é uma peça muito importante nos bastidores, no dia a dia do CT. Só que o Muricy, até por questões de saúde, né? Ele teve uma arritmia já, tem diverticulite, não viaja. O Muricy também não gosta muito de viajar, né? Vamos falar a verdade, né? A vida inteira viajando em concentração, prefere ficar com a família, né? Com a esposa, com os filhos, com os netos e tal. Então o Muricy tem essa condição hoje no São Paulo, né? Foi um dos motivos ali para ele fechar e voltar ao futebol. Ele estava antes como comentarista na televisão, e eu tive o privilégio de trabalhar com o Muricy, um grande profissional. E o Muricy agora viaja, né? Ele só tinha viajado com o time, com a delegação, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que exatamente ontem fez 1 ano daquele jogo, gol do Caleri, que o São Paulo sai na frente para a conquista daquele título que faltava, né? Que era o da Copa do Brasil. Então o Muricy só tinha viajado numa final, né? E agora ele viaja também com o time. Então, para vocês terem uma ideia de como está sendo tratado esse jogo internamente, é um jogo muito importante, é um jogo que, assim, o São Paulo, para se consolidar na Libertadores, para passar de um grande adversário, né? O São Paulo pegou adversários difíceis, mas não pegou ainda nessa Libertadores um adversário do tamanho do Botafogo, do time da maneira que está jogando o Botafogo, né? Então esse jogo é tratado como uma decisão, uma final de campeonato. Então por isso o Muricy decidiu estar próximo do elenco. Sabe da importância dele, sabe do tamanho dele, sabe o que ele representa para o clube, representa dentro do elenco. Então o Muricy decidiu viajar e obviamente o São Paulo comemora muito isso internamente, o fato do Muricy estar junto. E logo na chegada, né, eu vi vários vídeos da chegada do São Paulo, torcedores exaltando, né, o fato do Muricy estar lá. E o Muricy foi muito solícito, tirando fotos com a galera, com os torcedores, atendendo e tudo mais. Então, assim, é um São Paulo que vai fortalecido, né, internamente, vai fortalecido nesse bastidor com a presença do Muricy Ramalho. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do Muricy lá junto do elenco? Comenta aqui. A relação que o Zubeldia criou com o Luciano foi além do jogador, do desempenho dentro de campo, um jogador que se transformou num homem de confiança. Só que é bem verdade que o Luciano caiu de rendimento. E aí começaram os questionamentos, até mesmo do torcedor que fala Luciano e que morre de amores pelo Luciano. Só que internamente foi se percebendo uma dificuldade do Zubeldia de tirar o Luciano, porque o Luciano de fato não estava bem. Ele gosta de ver o Lucas pela ponta, um jogador de velocidade, um jogador que a vida inteira jogou dessa maneira, mas o Lucas Moura rende muito também no meio-campo, né? Na função em que deve jogar hoje à noite.
Então, assim, o William Gomes, ele teve que decidir uma partida contra o Vitória, decidir uma partida no fim de semana contra o Cruzeiro, fora de casa, um adversário muito difícil, um adversário direto hoje na tabela do São Paulo, né, na colocação do brasileiro, e um jogador que está com moral porque renovou o contrato. E porque tinha gente querendo levar o jogador, o São Paulo estava desesperado para renovar o contrato e botou uma multa de 600 milhões de reais. Então teve que o William Gomes mostrar serviço, pedir passagem, para o Zubeldia ficar praticamente sem argumentos para bancar o Luciano. Então, assim, na segunda-feira e no pós-jogo de domingo, o papo no São Paulo, nos bastidores, era: vai ser difícil ele bancar o Luciano no time, né? Porque o garoto pediu passagem. E aí foi bola cantada. Nos primeiros treinamentos, ó, já colocou para jogar. Depois do treinamento ontem de manhã, trabalho do William Gomes no time titular e o Luciano fora. E aí o PVC trouxe a informação em primeira mão no UOL. E aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa de São Paulo que me disse: mas essa bola era cantadíssima. Então, assim, o William Gomes hoje, se desempenhar bem, se for bem hoje lá no jogo contra o Botafogo, vai ser difícil pro Luciano voltar pro time, né? E assim, convencer o Zubeldia de que de fato o Luciano precisa esperar um pouquinho, como esperou no título da Copa do Brasil do ano passado. Só um detalhe que eu acho importante colocar aqui. Eu cravei ontem, a gente terminou o programa aqui dizendo que em alguns minutos provavelmente sairia a informação se o William Gomes ia começar mesmo. Quem trouxe a informação primeiro foi o Hernan. O Hernan colocou na cara do gol, né? O Hernan, na nossa pauta de manhã, disse que o William podia ganhar a posição. E aí eu comecei a checar com gente dentro de São Paulo se ia ganhar a posição, se não ia. Eu dei a sorte de receber a informação 12:02. A gente saiu do ar 12:05, 12:07 tinha a informação, o computador estava ligado, já subia a nota. Beleza, mas digamos que foi uma matéria conjunta, Hernan e eu. Como foi a do CNM, como foi a da questão do afastamento do CNM, que o Hernan trouxe a informação e a gente conseguiu crescer na apuração. O Luciano, o bastidor do Luciano, que é muito saboroso, é a lembrança do ano passado. Quando é que o Luciano perdeu a posição no ano passado? O São Paulo, em julho, anunciou as contratações de Lucas e Rames Rodrigues, em julho de 2023. São Paulo precisava de um chamariz no seu elenco, de uma força no seu elenco, para se tornar candidato a ganhar a Copa do Brasil, que era o torneio que entendia que podia vencer. E contratou os dois. E logo depois foi jogar em Itaquera contra o Corinthians. E o Luciano, vou aqui fazer uma análise minha, não entendeu onde ele estava. Então, o que houve ali? Ele tinha 2 cartões amarelos na Copa do Brasil e ele dá o chute na bandeira ao comemorar o gol em Itaquera. E recebe o 3º cartão amarelo e está fora do jogo seguinte, que é o primeiro jogo do Lucas na Copa do Brasil. O Rames não estreia naquela semifinal de Copa do Brasil, mas o Lucas estreia na função do Luciano, tá? Então, guarda essa informação. O Lucas estreia na função do Luciano. E vai muito bem. Naquela ocasião, o Luciano foi chamado por uma parte da diretoria que disse para ele: cara, você não entendeu nada. Se você não tivesse chutado a bandeira, tivesse pegado a bola, o Corinthians ganhava por 1-0. São Paulo empata o jogo com o gol do Luciano. Se você fosse no fundo da rede, pegasse a bola, corresse para o meio-campo e colocasse a bola no meio-campo para começar o jogo de novo rápido, você estaria dizendo para o estádio inteiro: nós viemos aqui para ganhar de vocês. Nós estamos aqui para ganhar de vocês. Vamos começar o jogo de novo e nós vamos ganhar de vocês. Quando você chutou a bandeira, aconteceu 2 coisas. Você tomou o 3º cartão amarelo e desfalca o time no próximo jogo, que é fundamental. E você trouxe o estádio inteiro para inflamar o estádio inteiro para ganhar do São Paulo. E o Corinthians ganhou do São Paulo 2-1. O que aconteceu no jogo seguinte? O Luciano estava suspenso e estava advertido pela diretoria, e o Lucas entrou na posição dele, que é a posição em que o Lucas vai jogar hoje, ou deve jogar hoje. Entrando o William na esquerda, o Lucas vem para a posição em que foi fundamental para ganhar a Copa do Brasil do ano passado. Quer dizer, tem uma história para contar para o Zubeldia. Zubeldia, o Lucas vai bem na ponta, mas ele vai bem por dentro. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil no ano passado com o Lucas jogando aqui.
E quando o William se candidata a jogar pela esquerda, você tira o Lucas da ponta e traz uma posição que no ano passado foi muito confortável para ele. Então, pelo segundo ano seguido, o Luciano teve dificuldade de entender o que estava acontecendo com o momento do time e qual era a importância dele reagir neste momento. Claro que ele pode reagir, pode entrar durante o jogo hoje e fazer o gol da vitória. E aí vai ser titular na próxima rodada. O André, mas como quem não quer nada, manda o link do programa para o Zubeldia, fazendo um favor. Discretamente, minutagem. E é o seguinte, obviamente que vamos tentar cercar isso durante o dia, mas ontem me deram uma dica de que, obviamente, essa mudança do William Gomes é importante, o garoto está merecendo, o Lucas deve jogar pelo meio mesmo, mas me disseram o seguinte, olha, há de se prestar atenção no restante da escalação, pode vir surpresa, foi o que me disseram ontem. E essa surpresa pode ser a entrada de um terceiro zagueiro, no caso, o Sabino, né? Então, assim, ficaria um São Paulo um pouco mais precavido e seria um São Paulo que iria puxar velocidade com o Lucas pelo meio e também com o William Gomes pela ponta. E aí, uma outra fonte já quis me dificultar a cabeça. Aí eu já entendo que é um barato interno que se tem dentro dos clubes para você tentar despistar. Não, mas não são 3 zagueiros, pode ser 3 volantes. Aí eu falei, caramba, mas aí vocês estão me complicando a vida, né? Então, assim, o São Paulo tem essa possibilidade aí. Amanhã a gente, obviamente, vai discutir muito isso. Quando a escalação sair e o jogo já vai ter acontecido, a gente vai relembrar esse papo que a gente está tendo agora. Mas é um Zubeldia tentando um time um pouco mais defensivo pelo poderio do Botafogo, mas também puxando a velocidade com esses dois, o William Gomes e o Lucas. O André, aqui no nosso chat, a galera não tá muito animada não com o São Paulo. O Luiz Guilherme tá falando que o São Paulo não tem meio campo, se passar vai ser zebra. O Pedro Gé tá falando que o São Paulo vai tomar um choque de realidade hoje, o Botafogo vai amassar. Qual é o seu palpite, PVC? Eu acho o Botafogo favorito. O meu palpite é a gente descansar um pouco essa expressão choque de realidade, cara. Toda hora é choque de realidade. A gente precisa tomar um choque de novidade em vez de realidade. Eu acho o Botafogo mais forte. Quando o Hernan fala de 3 volantes, vale a lembrança de que o Marcos Antônio é meia. Então, só cogitando, ele pode tirar o Rato e colocar o Marcos Antônio para marcar o Alex Telles, que é uma dúvida do Botafogo. O Botafogo pode ter o Marçal na lateral esquerda e o Botafogo pode ter o Alex Telles, que entrou bem no jogo da estreia na semana passada contra os Corinthians. O titular hoje é o Cuiabano, mas o Cuiabano está machucado. O Cuiabano faz um papel de ponta esquerda no Botafogo. O Botafogo faz uma saída de 3, faz 2 volantes, estica 5 homens e o homem que dá largura para o campo pela esquerda é o Cuiabano. Com isso, o Almada vem por dentro e ajuda a confundir a defesa adversária. O Alex Telles pode fazer isso. E à medida que o Alex Telles suba para o ataque, talvez seja importante ter um jogador como o Marcos Antônio, que é um meia que joga como volante e que cria como meia armador. Então ele pode marcar o Alex Telles e sair para construir o jogo. O Rato também pode, né? Que em teoria é Rato, Lucas, William Gomes e Caleri. O Rato também pode, mas ele, de repente ele inventa uma surpresa de colocar o Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio também jogou muito bem no Mineirão. Agora, eu acho o Botafogo mais forte hoje. E tem um detalhe também, falar... PVC e Domi, tem um detalhe interessante que é sutil, mas ele é muito importante para o bastidor do São Paulo. A viagem do Muricy Ramalho. Muricy Ramalho não viaja nunca pelas questões de saúde, e isso foi o acordo quando ele assumiu a coordenação, a função de coordenador técnico, né, pelas questões de saúde, a arritmia que ele teve, diverticulite, enfim. E o Muricy também, vamos falar português bem claro, bem ao estilo Muricy. O Muricy não gosta de viajar, o Muricy não aguenta mais viajar. Avião, hotel, ele acha um saco isso. Mas tem a questão da saúde. E o Muricy viajou para o Rio de Janeiro. Ele está com a delegação nesse jogo contra o Botafogo. E é a viagem que ele faz pela primeira vez para a Libertadores, né?
Então, assim, ele tinha viajado para o Rio de Janeiro quando foi a final contra o Flamengo na Copa do Brasil, que ontem completou um ano daquele jogo com o gol do Caleri no Maracanã. Então, a presença do Muricy Ramalho na concentração, na viagem, dá ao São Paulo, e isso é bom o torcedor saber, que internamente, aqui é trabalho, mas que internamente dá o tom de que esse jogo é tratado como final de campeonato, é tratado com total relevância e muita importância. Para o Muricy viajar, pegar a malinha dele, entrar num avião e ficar num hotel, é porque o jogo é importante. Muito bom esse bastidor, hein, André Hernan? Agora, para a gente encerrar e falar um pouquinho de Flamengo e Fluminense e Atlético Mineiro, tem um superchat aqui do Rafael Gomes falando: bom dia, além do jogo de sábado, achei o resultado importantíssimo para a mobilização do Majestoso no outro domingo, dependendo de como São Paulo se sair. Concorda, Hernan? Concordo. Esse jogo vai pegar fogo, porque o Corinthians, imaginando um Corinthians vencendo o Atlético Goianiense, respirando no Brasileiro, com o Memphis estreando, e aí você confirmando a classificação no sábado, e o São Paulo, dependendo se passar ou não do Botafogo na Libertadores, esse Majestoso que vai ser em Brasília, com torcida única do São Paulo, vai ser um jogo muito importante. Até por isso eu vou lá cobrir esse jogo. Importante Muito lembrar, bom, só um detalhe, por que a torcida única, se em Brasília não tem torcida única? Porque o acordo que foi feito para levar o jogo para Brasília, o jogo vai para Brasília por causa do show do Bruno Mars no Morumbis. Então, só desligar o coisa. Pronto, já é. Hora do almoço, o pessoal te chamando para almoçar. Não, é o Nelson Garrafão falando sobre a transmissão, né? Pegar a credencial. O jogo vai para Brasília por causa do show do Bruno Mars no Morumbis. Como o primeiro turno foi em Itaquera com torcida única, o acordo é que, pelo equilíbrio do campeonato, o jogo vai ser em Brasília com torcida única, embora não exista a regra de torcida única no Distrito Federal. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias, as informações atualizadas com o PVC, com o André Hernan, com o Domelita Becker, o pessoal da UOL e com o canal do André Hernan, para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tchau.